Olá pessoal, com esse vídeo eu pretendo reforçar e disponibilizar para mais pessoas, né? Os conceitos que nós recuperamos em sala de aula eram conceitos que eram pressupostos, mas que de alguma forma talvez se perderam, ou de qualquer das formas, o que nós precisamos é tê-los, né? Para o curso de dinâmica. Então, aqui eu lembro a questão do o referencial inicial, que causou algumas dúvidas aí recorrentes, né? E o conceito de forças fictícias, que é lateral a essa questão, mas em algumas partes dos livros de engenharia isso é tratado, então eu abordo dessa forma. O foco desse vídeo é, de fato, trabalhar um dos problemas que exemplifica melhor isso, mas eu achei que devíamos começar lembrando dessa parte. Lembrando também que foi trabalhado esse exercício em sala de aula, tá? Nós desenvolvemos e pedimos, eu peço que vocês veem, trabalhem esse 12.2, né? E o que agora nós vamos fazer é o 12.15, que envolve dois conceitos fundamentais para a nossa análise. Então, em alguns casos, eu vou construir a figura junto com vocês, junto com a exposição desse vídeo, mas aqui, para ter eficiência no vídeo, eu já preparei essa parte. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, e que eu enfatizei na aula, volto a enfatizar aqui, é a questão do diagrama de corpo livre, que também é um pressuposto que nós tínhamos que ter, né? Aqui é um reforço. E aqui vai. Primeiro o corpo B, porque ele está sozinho. Essa é uma escolha muito comum, muito convidativa, né? Então, a gente tenta começar por ele. Agora, a questão é, será que a gente sabe se esse sistema vai sequer entrar em movimento? Essa é uma análise que nós precisamos fazer, porque nós vamos tratar de mecanismos conhecidos quando estivermos planejando novos mecanismos. Então, essa análise é fundamental. O domínio da situação, do que pode vir a acontecer, é necessário. Então, a gente começa analisando sequer se esse dispositivo, depois eu posso projetar em uma parte do livro, ou um esboço meu, para que não haja problemas com direitos autorais, mas para a gente analisar se esse mecanismo vai sequer entrar em movimento. Então, esse seria um esboço que eu faço aí do problema. Agora, repare, tem forças de atrito. Eu vou exagerar a rugosidade aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. E elas seriam contrárias ao movimento. Então, quer dizer, é necessário a gente analisar se esse dispositivo vai, uma vez deixado ao sabor da gravidade, deslizar ou não. Tá? Isso que nós vamos fazer rapidamente agora. Então aqui, para adiantar, como eu disse a vocês, né, temos pouco tempo, as forças que agem sobre o bloco A já estão aí descritas. É claro que quando você vai fazer o problema, você tem que parar e pensar quais são as forças que agem sobre ele, e eu aqui ponho todas elas, né? Quer dizer, aqui tem a normal N2. Eu vou iniciar chamando assim porque assim o livro a chamou. Depois eu vou colocar uma nomenclatura que eu acho mais apropriada, que é a normal que o chão, isso aqui vai ser chão, age sobre o bloco B. Tá? Então esse N2 vai virar o NCB. Então ele está aqui, o chão está oferecendo aqui o normal para ele, que naturalmente não é só devido à massa de B, mas também a massa de A, que está aqui em cima. Não pus esse desenho para não poluir, mas tem que ser maior naturalmente do que a normal somente do bloco B, né? Depois tem a normal que o bloco A. Olha, o bloco não está aqui, né? Posso fazer um fantasma dele, só para a gente entender que tem uma coisa exercendo força sobre desculpa, esse é o bloco A, né? Eu corrijo. Sobre o bloco A, então esse aqui vai ser, essa força N2 vai ser NCA e essa força N1 vai ser NBA, certo? O bloco B exerce força sobre o bloco A e ela aponta para baixo. Todas as forças externas ao bloco têm que estar representadas aqui. Esse é o peso, né, do bloco A,
E essa aqui é a tração. Você deve se perguntar, por que que a tração vai entrar nessa história? Porque a tração volta ao corpo. Eu pergunto, volta ao corpo agindo sobre ele ou sobre outro corpo? Porque veja, vou voltar aqui o desenho do esboço. E eu de propósito coloquei aqui, em vez do livro, ou diferentemente do livro, eu coloquei aqui ganchos. Essa tensão, essa tração, como você quiser chamar, puxando para cá, de fato puxa um gancho. Então tá, esse gancho está ancorado em ar. Agora, quando ele puxa através de polias, que por definição estas não oferecem resistência, não podem exercer força sobre ar. Imagine que não tivesse essa parte. Você está puxando só por aqui, tá? E vamos supor que também não tivesse o bloco B. E você estaria puxando a corda sozinha. Não estaria puxando o bloco A, certo? Agora, se tiver o bloco B, você está puxando o bloco B. Você ainda não está puxando o bloco A. Ainda que B tenda a oferecer, por fricção, uma tendência a puxar o bloco A. Mas é através da fricção de B e A. E não da tensão. Poderia ser qualquer outra coisa. Uma gaivota pegasse esse cabo e saísse puxando. Por exemplo, uma imaginação qualquer. O fato é que existe tração e ela está exercendo tração através do bloco A, ao bloco A, desculpa, através, por exemplo, de um gancho. É uma âncora, né? E aí eu pergunto, ainda essas são todas as forças que atuam sobre o bloco A? Claro, aqui tem um spoiler, né? Tá escrito, eu acabei escrevendo aqui, não quis apagar. Mas tem mais coisas, porque eu precisava mostrar aquele desenho antes. Existe fricção, e as fricções são a do chão em relação a A e a do bloco B em relação a A. Ambas tendem a impedir o movimento, né? Então, bota aqui o atrito estático, né? Que eu vou chamar de força de atrito entre o, o, o bloco B, talvez eu tenha que corrigir aqui a nomenclatura, né? Entre o chão e o bloco A, F de atrito CA, e o atrito estático entre A e B, né? O atrito, naturalmente, entre essas duas, os dois blocos, certo? Porque, de fato, nós vimos ali, não preciso voltar ao desenho, você pode voltar ao vídeo, entre o bloco A e o bloco B, que também não favoreceria o movimento. Bloco B, numa situação de iminência de movimento, puxaria o bloco A para cima, né? Porque assim estão definidas as polias, assim como naturalmente o chão oferece força de resistência, portanto aplicada aqui na direção para cima, ou seja, negativa desse conjunto de eixos que a gente escolheu aqui. A nossa equação, portanto, fica: a somatória das forças de atrito seriam FCA e FAB, ambas negativas, né? Já falei. Aqui a anotação que eu pus para a dinâmica de aula, né? Mas a gente discutiu essa geometria, a gente fez isso na aula, então vamos seguir. Então, a soma das forças de que fariam com que o móvel não se movesse, ou seja, o sistema não entrasse em movimento, são essas, né? Tem ali a força de atrito entre A e B, novamente eu corrijo aqui, entre o chão e A, força de atrito CA, elas totalizam em torno aí de 100 newtons. Mas o que faria a tendência ao movimento? Naturalmente, é a parte que o peso exerce sobre o conjunto, a parte do peso que rebate-se na direção X, não é? Tem ali o conjunto que gostaria de descer, não só o bloco A, mas o bloco B também. Então, essas forças seriam a parte da somatória desses pesos na direção X, tá? Agora reparem, olha a comparação. Quem é que vence? Naturalmente a força de movimento, ou seja, o sistema efetivamente entra em movimento. Então agora nós vamos tratar a situação em que o sistema entra em movimento. Naturalmente agora o que a gente precisa fazer é o quê? Para o corpo A, o diagrama de corpo livre. A principal
a análise que a gente tem que fazer, a primeira delas. E primeiro nós vamos então somar em relação ao eixo X. Nós não vamos somar nada sem antes analisar, né? Quais as forças que atuam. Então, a primeira coisa, vamos colocar a tração. Eu aqui vou colocar todas as forças em X na cor azul, para facilitar a compreensão. Está lá a tração, tem o peso, só dizer que o peso é vertical e você vai estar certo, mas a questão é que ele tem uma componente na horizontal. Então, vamos desenhá-lo para a gente colocar a componente do peso na horizontal. Tá lá, então se eu rebater aqui, ó, eu vou ter a parte do peso que está na horizontal. Vou desenhar uma flecha, vamos convencionar aqui uma flecha simples e não dupla, para uma parte que não seja um vetor, não é uma quantidade não vetorial, ela é só um, uh, uma quantidade métrica no sistema de coordenadas, como nós já explicamos, né? Então, uma vez que já foi pré-definida a direção, ele passa a ser uma quantidade algébrica que tem o sinal que aponta na direção do eixo, se for crescente é positivo. Então aqui é a parte do peso que é em relação ao eixo X. Então aqui aparece o 25, nós já discutimos isso exaustivamente em aula. Esse aqui é o WA vezes seno de 25 graus. Ele vai entrar nas nossas equações de forma com valor positivo, né? Depois tem a parte negativa, que é a atração, né? Menos T. Nós já discutimos sobre a atração, sobre a ancoragem do cabo no bloco A. As outras forças são consequências dela, mas não são diretamente devidas à atração. Tem mais? Tem mais. Nós vimos que se nós fizermos aqui a sombra do bloco A, e eu faço de propósito aqui como esboço, não há um desenho nem artístico, nem perfeito, ele exerce uma força de atrito sobre o bloco A. O bloco B exerce uma força de atrito sobre o bloco A. O ideal seria colocar nos eixos, mas eu não vou fazer isso em nome da facilidade de aprendizagem. Vou colocar aqui, ó. De fato, atua aqui, né? E como não importa para nós as dimensões do corpo, não há problema em deixar aqui, mas para não poluir o desenho. Mas o ideal seria colocar aqui, se tivéssemos aí recursos de muitas cores, enfim. E uma outra força que você já deve estar pensando em que atua mesmo, é o atrito, a força de atrito do chão, né? Em relação ao bloco A. Então a gente vai colocar aqui a força de atrito de chão em relação a A, e esta, portanto, é a força de atrito do bloco B em relação a A. Todas elas são no eixo X, todas elas são negativas. Força de atrito de B em relação a A, aqui, desculpa, não tem vetor, né? Isso aqui é a força de atrito do chão em relação a A, certo? Essa aqui, naturalmente, depende da normal, né? Então, eu vou até indicar aqui, porque para isso eu preciso fazer a equação do y em relação ao corpo B para saber qual é a normal, por exemplo, aqui de B, né? Sem ela eu não consigo calcular a força de atrito, como vocês sabem. Olha, então com a nova nomenclatura, né? NB vezes 1000K, aqui é o atrito cinético, né? Porque é a situação de movimento. E, portanto, a gente pode reescrever as equações dessa forma. Por enquanto, a nossa equação fica assim. Eu, claro, que essa é uma solução que eu já fiz antes para otimizar o vídeo. Então, eu vou deixar um espaço aqui para quando essa equação puder ser colocada no menor número possível de variáveis. Aqui dá a impressão de que tudo é variável, não facilita a solução, facilita sim a cometer erros, né? Então, eu vou deixar assim, mas vou deixar um espaço para que depois que a gente tenha o valor das normais, a gente coloque e já batize a equação de uma forma mais visualmente simples, tá? Que agora nós vamos trabalhar a parte que permite calcular as normais. Então, preciso de um pequeno espaço aqui. Agora, vamos analisar o seguinte, nós precisamos agora das normais, né? Vamos atacar as equações em relação a y, né?
somatório de Fy, vamos somar as forças e vamos aplicar a segunda lei de Newton na parte no eixo Y. A pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte: existe aceleração em Y? Ou seja, os corpos deslocam-se de alguma forma em Y? Não deslocam, ou seja, a aceleração em Y, mesmo que seja do corpo A, né, é igual a zero. Isso implica duas coisas, que as normais, primeiro que nós não vamos ter aceleração, uma das implicações, e a que decorre disso é o seguinte: as normais vão ser tão somente aquelas que equilibram as componentes do peso. Isso nos ajuda muito. Reparem, não é o caso, não é o caso daquele outro problema que nós trabalhamos em sala de aula, tá? Então, diferentemente do problema 12.3, tá? É um problema resolvido, na verdade, né? Em que, eu vou esboçar aqui muito brevemente, só para a gente saber do que está falando, em que tinha um bloco que se deslocava, não era nessa direção, mas eu vou fazer, era nessa direção aqui, né? E tinha uma cunha, né? O bloco se deslocava num sistema de referência, ou seja, o deslocamento horizontal dele era no ângulo e a cunha se deslocava em outra direção. Então ali nós tínhamos deslocamento e, portanto, aceleração em Y. Mas aqui não. Aqui nós só temos o movimento nesse eixo X que nós definimos. Portanto, se nós não temos a somatória das forças em Y, um valor não nulo para a somatória das forças em Y, a aceleração é nula, tanto de A quanto de B. Esse aqui ainda é para o corpo A, né? Esse aqui já é para o corpo B. A aceleração em B de Y é igual a zero. O que significa isso? Significa que as normais de A e B são as mesmas que as suas componentes verticais do peso. Ou seja, aqui já vou escrever direto a parte de B, porque é o que eu preciso para aquela equação ali. Ou seja, a normal de B em relação a A é tão somente o peso de B vezes o cosseno de 25 graus. Vou escrever isso com mais clareza numa outra folha, mas para não perdermos o raciocínio, eu já ponho aqui. E a normal que o chão oferece a B, que é naturalmente o peso composto, né, de B e A, ou seja, WB mais WA, vezes o cosseno de 25 graus. Tá? Então aqui eu vejo que, por não ter aceleração em Y, eu já consigo calcular as normais. Se eu não conseguisse calcular de forma direta, ela se tornaria mais uma relação com mais variáveis, ou mais incógnitas. Nesse caso, eu não preciso. Então, como eu prometi que ia desenhar para vocês em vermelho as componentes Y, aqui vão elas. A normal de B em relação a A, que aponta para baixo, né? Quer dizer, B desce sobre A. Eu vou colocá-la aqui e vou indicá-la sem vetor, porque eu prometi que não era um vetor, né? Ela já está num eixo. E a do chão em relação aos dois corpos, que atua desde o chão, né? Então é N, chão, que atua sobre B, mas naturalmente que é composta pelos dois valores de peso, né? O peso do B e o peso do A. Então, para o corpo B, como eu preciso agora disso, né? O diagrama de corpo livre, o mais importante de nossa análise. Para o corpo B, que precisa das componentes verticais, eu tenho, bom, primeiro que
a normal de B em relação a A, como nós tínhamos escrito lá, mas agora eu estou escrevendo em vermelho separado aqui, né? E a normal do chão em relação a B, que é WA mais WB, vezes cosseno de 25. Nós já podemos ter esses valores numéricos, tá? Então não tem por que a gente protelar esse cálculo. Eu disse para vocês que vai impedir erros, né? Então aqui fica o peso, a massa do B vezes a gravidade, 9,81. Eu já falei que eu não vou estressar em relação ao número de casas decimais. Não é esse o foco. Não, isso não é física experimental. Nós não estamos trabalhando o foco do nosso trabalho, que não são os logaritmos significativos. Eu recomendo usar duas casas, porque difere menos no resultado final. Como aqui, eu já fiz o cálculo, né? Peguei a calculadora, fiz o cálculo. Lembrando de colocar a calculadora em D, né? De degrees, tem radianos, degrees e grays. Esses são três sistemas de, de ângulos, né? Então você vai botar no grau, se tiver em grau, naturalmente, e vai ter esse valor aqui naturalmente em newton. Depois você vai colocar esses aqui, ficamos, portanto, com 40 mais 8, né? 40 é a massa do programa do ar, vezes a gravidade, desculpa, aqui vezes cosseno de 25 graus. Eu já fiz essa conta, por isso que eu já tenho o resultado. Você vai pegar a calculadora e refazer 426,76 mil, certo? É importante que eu tenha esses valores, porque aí eu volto aqui naquela equação que nós tínhamos chegado, ainda que com letras, não com números, né? E coloco os números, que dá 165,83 newtons menos T. Esse valor aqui também a gente já pode calcular, que é 71,13 vezes 1000K, que o 1000K é 0,15, né? Vou colocar em parênteses, só para facilitar a visualização da conta. Menos 426, deixa eu olhar aqui, 0,76 vezes 1000K também, né? Essa é a somatória das forças em X, é igual a massa de A vezes a aceleração de A em X. Portanto, a somatória das forças em X do corpo A vai ser, somando todos esses valores aqui, dá 91,14 newtons menos T é igual a 40 acelerações de ar na direção X. Eu vou grifar essa relação, ela vai ser importante para mim, e eu vou batizar ela, a relação 1, tá? Então temos aí a relação 1, diferentemente do livro, que o livro carrega as quantidades em formas literais, eu não acho isso uma boa ideia. Bom, agora que nós já trabalhamos a parte Y, mesmo sem ter feito o diagrama de corpo livre de B, porque nós já havíamos discutido que não há movimento em Y, agora nós vamos, de fato, desenhar, esboçar o diagrama de B, para que a gente possa fazer a somatória das forças em X do corpo B. Coloquei ali, então, já a parte vertical, que já tinha sido anunciada, né? Nos eixos aí, no eixo Y. Agora vamos fazer a somatória das forças em X. Quais as forças que atuam em B? Bom, naturalmente, a primeira delas que a gente vai querer se interessar é a tração, né? Então tá lá. Tração. Quem mais? A parte do peso que diz respeito ao eixo X, então eu vou colocar o peso, assim como fez com o corpo A, né? Aqui, esse aqui é o WB. E ele vai ter naturalmente componentes em X. Aqui eu faço num traço simples, né? Que seria nós vamos chamar aqui de WBX, né? Ou WB seno de 25. Já explicamos exaustivamente a questão dos ângulos. E também
O que mais forças faltam aqui? O objeto desliza livremente? Não, não desliza livremente. Ele tem uma força de atrito e, à medida que eu puxo, imagina que eu estou puxando aqui, claro, aqui eu pus um hashi, né? Puxando aqui, como seria um cabo. Se eu estou puxando e tem alguma coisa resistindo a esse movimento, essa força de resistência tem que voltar para baixo. Senão ele estaria me ajudando o movimento, mas não está. Ele está tentando atrapalhar o movimento. Então, a força de atrito, a força de atrito de B sobre A, ou vice-versa, aqui elas são simétricas e em sentidos opostos. Aqui a gente vai dar o mesmo nome a elas, né? A, a importância é que ela está aqui na direção X e puxa o corpo para baixo. Tende a resistir ao movimento de puxar para subir. Está ali. Ou seja, se eu for fazer a minha somatória de forças no, uh, no eixo X, será o quê? WB sendo 25 é positivo. Então entra positivo na minha somatória de forças. A força de atrito de B em relação a A, nós já também descobrimos que ela é positiva. Tá? Aqui não é vetor, aqui está num eixo, né? E a componente do peso na direção X também é positiva. A somatória das forças tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Massa de B, portanto, né? Vezes a aceleração. Mas agora aqui vem um grande sinal de interrogação. Eu não vou escrever porque eu estou aqui sem meu corretivo, mas esse é um dos pontos de maior questionamento legítimo, né? Legitimamente, entre vocês alunos, porque aqui as pessoas ficam em dúvida quando eu tenho um sistema como esse, qual é a aceleração que eu boto? Não, a aceleração do bloco B. Isso ninguém tem dúvida, né? Ninguém tem dúvida sobre o fato disso aqui ser a aceleração do bloco B, porque eu estou tratando de B. A questão é em qual referencial. Se você tiver dúvidas sequer por que eu estou me fazendo essa pergunta, faça-se outra pergunta. Quando eu vou traçar as equações de movimento, tem que ser movimento em relação a algo, ou algum referencial, certo? Então, ainda que todas as forças atuem no bloco B, ninguém tem dúvida sobre isso, porque o diagrama de corpo livre é de B. As pessoas podem ter dúvida sobre a aceleração em relação ao que vão entrar nas equações de movimento. E eu disse para vocês que nós aqui só aplicamos as leis de Newton em referenciais inerciais. Ou seja, eu preciso que a aceleração seja absoluta, ou seja, em relação a um referencial que não se mova. Então isso aqui tem que ser a aceleração de B. Claro, na direção X. Agora, por que, Alexandre, você pôs B lá em cima e não aqui? Eu só quero lembrar que a aceleração de B é igual à aceleração de A mais a aceleração de B em relação a A. Ou seja, eu não poderia estar colocando aqui só a aceleração de B em relação a A, a direção X, por quê? Porque ela não é em relação ao referencial inicial. A A, eu vou fazer aqui uma sombra do A, A não tem aceleração nula. Então, se eu pusesse só essa parte, eu não estaria contabilizando a aceleração toda. Não seria correto. O correto é eu colocar a aceleração relativa, que é, portanto, A de A, na direção X, mais A de B em relação a A, também na direção X. Essa é a relação absoluta, por isso que esses dois termos estão aqui. Certo? Bom, uma vez que isso é ponto passivo, a gente pode continuar a nossa equação, né? A somatória das forças, então, fica isso que a gente já conhece. Nós temos também essa força de atrito aqui, que é
a normal de B em relação a A, né? Vezes 1000K. Ela entra positiva, que nós discutimos, e a tensão, que é negativa, é igual àquele termo ali. Só vou abreviar, não vou colocar aqui, porque vai atrapalhar o nosso desenho aqui. Isso continua sendo uma equação, né? Isso continua sendo igual. Esse valor aqui eu já calculei, você vai calcular 31,17 newtons, mais esse valor aqui nós calculamos ali há pouco, 71,13 vezes 0,15, que é o 1000K, né? Mais a tração, tá? Isso tudo é igual, portanto, a, somando todas as forças que já estão em Newton, 43,82 newtons, menos a tração, isso é igual a massa, agora é a massa do B, né, que são 8 kg, vezes a aceleração relativa no eixo X, mais a aceleração absoluta do A, que é onde eles se, onde ele se encontra, onde ele está em cima, né? Essa relação aqui, eu vou grifá-la e vou chamar de relação 2. É um nome com o qual eu batizei esse conjunto de equações, né? Agora, repare, vamos ver quantas incógnitas nós temos e quantas relações nós temos. Olha, aqui nós temos quais incógnitas? Eu vou grifar, tá? A tensão, em vermelho. A aceleração relativa e a absoluta, portanto, a absoluta de A, certo? Eu vou voltar à folha anterior. Aqui nós temos a relação 1 com tensão, continua sendo a mesma variável que a anterior, e aceleração de ar. Se nós pusermos ambas de forma visível, não é tão trivial aqui, mas acho que a gente consegue, o que a gente não conseguiria num quadro normal, né? Olha, a tração é a mesma, então temos aqui uma variável. A aceleração relativa, você faz então duas variáveis. E a aceleração de A, outra variável, ou seja, temos três incógnitas e quantas relações? Duas relações. O que significa? Precisamos de mais uma relação. A questão é, qual seria ela? De onde eu poderia tirá-la? Nós já vimos que as duas direções já foram trabalhadas nos dois corpos. A direção Y não adiciona nada, porque nela não há movimento. Então, a única coisa que a gente consegue com ela são as igualdades das normais com as componentes de peso, certo? E elas já foram inseridas aqui. Não que nós não tivemos nada, corrijo, né? Nós já obtivemos os resultados que precisávamos delas. Não sai mais nada dali. Agora, nós precisamos de uma relação a mais. Então, qual ela seria? Eu vou trazer de novo o esboço do desenho completo, né? Onde a gente pode ver, olha, aqui tem um movimento relativo, né? Onde a gente pode aí achar uma relação entre as acelerações, né? Qual a relação entre as acelerações que a gente pode achar? É aquela da polia, é aquela dos comprimentos da polia, né? Ou seja, olha, esse cabo é inextensível, né? Nós já trabalhamos isso. A inextensibilidade. Não é um vídeo, eu vou caprichar e vou escrever por extenso a inextensibilidade. E a inextensibilidade do cabo me diz o quê? Eu poderia pegar em qualquer dos eixos. Vou pegar aqui no eixo X, né? Olha. E no eixo X, se eu somar todo o tamanho do cabo
no eixo X. Esse pedaço aqui não me interessa, né? Interessaria se eu fosse trabalhar Y. Não vou trabalhar só X. Eu teria duas vezes o X do A, supondo então, não só supondo, mas já executando, né? Aqui o comprimento XA, que dá duas partes de si na contribuição do comprimento do cabo. Então eu fico com duas vezes o XA, despreza esse pedacinho aqui, mais um XB, entra com uma vez só, né? Não tem uma dobra. Esse comprimento é constante. Se eu fizer uma variação nele, isso talvez a parte que os livros omitem, mas se eu fizer uma variação nesse comprimento, pode ser virtual, pode imaginar uma variação virtual, ou seja, o cabo é inextensível, mas ele é, sob muita tensão, pode ser ligeiramente extensível. Então as variações seriam 2 delta XA, como correspondente eu vou ter um só delta XB. Isso aqui tem que totalizar zero, ou seja, um delta de XA tem que corresponder a um delta de XB tem que corresponder a 2 delta de XA. E se nós transpusermos isso para as derivadas, como nós já fizemos em sala, isso dá que 2 vezes VA é igual a menos uma vez VB. Passei isso aqui para o outro lado, derivei. Nós já fizemos isso. E se fizermos isso nas acelerações, 2 vezes a aceleração de A, e aqui nós só estamos tratando no eixo X, né? É igual a menos uma vez a aceleração de B. Isso aqui está errado e de propósito. Eu quero perguntar a vocês se isso aqui é em relação a quem? O cabo está solidário ao corpo A. Ele não está solidário ao chão. Aqui eu estou chamando a ancoragem, nome técnico disso, eu estou chamando de chão, para simplificar. Ele não está solidário ao chão. Então, essa condição de inextensibilidade acompanha o bloco A. Percebe? O ponto o cabo está, os pontos onde o cabo está ancorado tanto no bloco A quanto no bloco B. Então, isso só pertence a esse sistema. Esta relação aqui não é absoluta em todas as suas variáveis. Aqui, a condição do XB e do XA só pertence a eles. Então, quando eu trato das velocidades e das acelerações, não quero complicar com os comprimentos, porque continua sendo válido, mas me importa são essas variáveis aqui, em particular a aceleração, né? Tudo isso aqui é de B em relação a. Onde A for, B irá junto. Ok? A aceleração de A em relação a mesmo, não adianta eu colocar, né? Convenhamos. Ninguém vai. A gente pode se indagar, mas vai chegar à conclusão de que seria um pleonasmo, uma informação inútil. O de B, sim, eu quero a velocidade de B em relação a algo, assim como a aceleração de B em relação a algo. Esse algo é o A. Esta relação aqui me é útil, ela é uma relação adicional, eu vou batizá-la, portanto, e vou batizá-la com o número 3. E aí eu consigo substituir, fazer um trabalho de substituição e achar os valores. Vamos a isto. Vamos substituir 3, por exemplo, em 2. Você vai substituir onde você quiser. Eu vou colocar marcas no vídeo para você parar e aguardar enquanto pensa, enquanto tenta resolver por si própria. Mas aqui eu vou colocar em seguida, pela questão de reduzir o tempo. Se nós colocarmos na equação 2, você, por gentileza, depois de pausar o vídeo e tentar fazer sozinho, vão voltar o vídeo e olhar quem é a relação 2.
E uma vez vista, você vai chegar à conclusão de que os valores seriam, quando postos, né, na equação 2, nós temos isso aqui, ó, menos 2a de A na direção x, mais 1a de A na direção x, o que perfaz, portanto, o seguinte, menos 8 A na direção x, certo? Portanto, se nós quisermos, nós podemos isolar quaisquer variáveis que quisermos aqui. Eu vou isolar a variável A, ok? Naturalmente, agora você vai buscar suas próprias soluções. Para o vídeo por um instante, faz uma pausa, olha, tenta resolver por si próprio, depois podem, por exemplo, substituir na relação 1. Então, de propósito, a equação decora parte do desenho, né? A intenção é que vejamos tudo isso na mesma página. Não tem perda de informação aí, ela está aí. E, por fim, você, a hora que fizer as devidas substituições, vai chegar ao seguinte resultado. Então, T igual a menos 51,71 newtons, né? Ou seja, o sinal negativo já indica para nós uma possibilidade de verificação, quer dizer, como deveria a tração estar apontando de negativo de x, desculpe. Se não fosse assim, estaria alguma coisa muito errada, nós teríamos que voltar e conferir. E a partir disso a gente pode ter os outros valores também, ou seja, ou melhor, corrigindo aqui é positivo, né? E até isso é instrutivo porque nós pressupusemos o sentido certo em todas as equações, nós pressupusemos o sentido certo de T, por exemplo, tanto no corpo A, né, tá ali apontando para cima, quanto no corpo B, né? Ou seja, o sinal corresponde ao pressuposto que a gente fez no diagrama de corpo livre. Se desse um sinal negativo, significaria que ele é contrário ao que nós tínhamos posto ali. De fato, deu positivo, porque ele é a tensão é na direção que nós supusemos. Então, continuando aqui, com esse valor, você vai substituir, por exemplo, nessa equação aqui, e vai chegar, né, a um A, o corpo A na direção X, de 0,98 63 metros por segundo ao quadrado, né? E com isso a gente volta lá na equação, por exemplo, na equação 3 e obtém menos 1,972, aliás, menos aqui, né? Naturalmente, se fizer essa conta, vai dar isso aqui. E, finalmente, usando a equação que nós conhecemos de movimento relativo, ou seja, A de B tem que ser igual a de A mais A de B em relação a A, aqui todos na direção X, né? Me dá, portanto, um A de B, que é a velocidade, portanto, absoluta do móvel B, na direção X, de corrigir novamente aqui o sinal, né? Claro, a gente vai para essa equação aqui, ó. Se isso é negativo, naturalmente, quando se inverter o sinal, isso tem que ficar positivo. E o resultado é para A de Bx igual a bom, vocês vão verificar os sinais naturalmente aí, né? Eu realmente aqui preciso que vocês prestem atenção nos sinais. Eu fiz e o resultado é o seguinte. Eu estava correto e acabei corrigindo o que estava certo. Esse é positivo, esse é negativo. Vocês me desculpem, não tenho corretivos, mas eu queria fazer esse vídeo ir ao ar logo para que vocês possam usufruir, né? E finalmente a aceleração de B absoluta vai ser menos 0,9863 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então vamos verificar esses sinais, eu vou grifar os sinais corretos. Esse aqui é mais, esse aqui é menos,
e esse aqui é menos. Ou seja, vamos ver se fazem sentido. A aceleração de A em relação a x é absoluta, portanto, nós já estamos tratando de A, né? O A cai para cá, né? Aceleração de A em relação a x. De fato, ele cai, né, nesse sentido aqui. Então, tem realmente que ser positivo. As equações vão dar esse resultado aí. A aceleração de B em relação a A, o B tem que se deslocar para cima, porque tem esse vínculo aqui do cabo. E, portanto, é negativo, né? Correto. Assim como a aceleração absoluta de B. E que é para cima, é negativo. Vamos colocar aqui a aceleração de B absoluta, né? Que é de fato para cima, então é negativa. E o módulo, olha, veja que o módulo da aceleração absoluta de B é a metade da aceleração relativa. Faz todo sentido, porque enquanto A desliza para baixo, B desliza para cima. Então, a aceleração relativa do B em relação ao A é o dobro, nesse caso aqui, do que a aceleração absoluta de B. Ok, pessoal? Espero que isso ajude nos estudos de vocês.